Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 6 ações que eu apostei mais de 100 mil reais. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Ou seja, todo o meu patrimônio que vocês estão verificando aqui em tela estão alocados nessas 6 ações. E essas empresas que eu vou trazer aqui para vocês têm um alto potencial de valorização, ainda por cima de um excelente pagamento de dividendos. Vocês podem se aposentar com essas ações. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Inclusive vamos falar sobre essa performance espetacular aqui na carteira do canal que eu consegui. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando vocês observam aqui a carteira do canal, vocês conseguem perceber aí, né, que o patrimônio ultrapassa os 200 mil reais. Então, sim, foi uma carteira aí relativamente interessante. Eu construí essa carteira do absoluto zero. E quando a gente pega aqui o histórico de crescimento patrimonial, aqui não está totalmente atualizado, tá, pessoal? Aqui intermedia diretamente com a B3. Mas como eu acabei realizando os novos aportes aqui na carteira, meu patrimônio não está 100% atualizado. Meu patrimônio real mesmo, esse aqui do Investidor 10, de 234 mil reais, tá? Mesmo assim, já dá pra gente utilizar um parâmetro do crescimento da carteira ao longo do tempo. Perceba que eu comecei aqui na bolsa lá no final de 2021, tecnicamente no ano de 2022 que eu comecei a embalar os meus investimentos. E desde então eu consegui uma rentabilidade de 172% nesses últimos 4 anos investindo. Por isso que obtive todo esse crescimento patrimonial. E a minha estratégia, é claro, foi investir 100% na parte de ações, tá, pessoal? Não tem outro tipo de investimento, apenas ações de boas empresas. E a primeira ação aqui da carteira onde eu tenho maior posição são as ações do Banco do Brasil. Quando a gente dá uma olhadinha aqui na carteira, uma ação que eu cheguei a aportar aí mais de 100 mil reais foram as ações do Banco do Brasil, onde eu tenho 4.139 ações do banco a um preço médio de R$ 24,46. É claro que esse preço médio, ajustado por dividendos, fica abaixo de R$ 21. Então, na realidade, tá, com todos os proventos que eu recebi de Banco do Brasil, o meu preço médio acaba sendo bastante inferior ao que está em tela agora. E o Banco do Brasil, pessoal, não é muito segredo. É aquela empresa de qualidade que paga dividendos sistematicamente para os seus acionistas. Perceba que ele tem sim uma periodicidade muito boa no pagamento. Ele paga de maneira trimestral, pagando aí de fevereiro / março, maio, junho, agosto e setembro e no mês de dezembro. Então perceba que sim, a periodicidade do Banco do Brasil acaba sendo aí bem interessante para o acionista. Fora que além dele pagar um bom provento, na média, tá? O Banco do Brasil paga um dividendo aí na faixa de 8,5% ao ano, uma renda passiva muito boa. Aqui está tecnicamente alterado, pessoal, porque o banco passou por alguns momentos turbulentos na sua história, como agora, em 2020, acabou distorcendo. Mas se você pega o Banco do Brasil em um horizonte de longuíssimo prazo, você vai perceber sim que o dividendo superou mais de 8% ao ano na média. E hoje as ações do Banco do Brasil estão baratas, somente para ele voltar para o seu valor patrimonial médio, que ele acaba aí sendo cotado em momentos de alta no mercado, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar aproximadamente 100%, mostrando que o banco aí poderia sim estar barato. E hoje cotado por um PL, se a gente pega aqui o valor de mercado hoje do Banco do Brasil e divide pelo lucro projetado, o banco está cotado por 5 vezes o seu preço-lucro. Seria um dos bancões mais baratos da bolsa. E, geralmente na sua média de mercados de valorização mais elevada, o banco é cotado por um múltiplo na faixa de 10 a 9 vezes, tá? O que poderia trazer aí um potencial de apreciação bastante interessante. Detalhe que esse múltiplo está distorcido porque o mercado ainda não atualizou as novas projeções para Banco do Brasil, olhando para este ano. Então hoje é a primeira maior ação aqui
da carteira. A segunda maior empresa aqui da carteira do canal são as ações do Itaú, onde eu também fiz grandes aportes na minha trajetória. O Itaú Unibanco hoje representa a minha segunda maior posição, 26,74% da carteira, 1.519 ações a um preço médio de R$ 35,85. Como teve bonificação, meu preço médio acaba sendo menor. Na verdade, meu preço médio no Itaú fica em R$ 34,00. Aqui não está atualizado aqui também no Investidor 10, até porque, né, acabou não atualizando ainda. Quando a gente pega aqui as ações do Itaú, pessoal, perceba que elas performaram muito bem. Nos últimos 10 anos deram 900% de retorno total e já no último ano segue se valorizando aqui fortemente na cotação. Mesmo após esse salto, o Itaú também tem se destacado por bons pagamentos de proventos, tá? O banco paga uma média de provento muito boa e hoje a ação também está barata, com bom potencial de valorização, porque a perspectiva de lucro no Itaú esse ano é na faixa de 53 bilhões, já colocando aqui para o ano de 2026, tá? Se você pega o valor de mercado hoje do Itaú das ações ordinárias e divide por esse lucro, o banco está cotado por 8,3 vezes de preço-lucro. É muito barato, porque a média do banco é ser cotado pelo seu benchmark de mercado de 13 vezes lucro. Então, se você coloca aqui 8,3, o Itaú possui um potencial de alta de 56% na cotação, para ele ser cotado para sua média. Perceba que ele pode subir um pouco menos que o Banco do Brasil, mas mesmo assim ele pode subir, porque o banco está barato. Por ele ter muita qualidade, é natural o mercado pagar múltiplos mais elevados do que em outros bancos. Então, o que faz o Itaú se diferenciar é justamente a qualidade. Hoje o preço está descontado, tá? De fato, não está de graça, pessoal, como você olha ali para um Banco do Brasil, né, outras small caps, mas está barato. Se você coloca barato somado a uma qualidade gigantesca, porque o Itaú já raramente tem queda no resultado, logo você começa a ter uma ideia de que, de fato, ele poderia estar de graça, né? Tanto com potencial de alta nas ações e também com bom pagamento de provento. Só para o banco aí subir 50% hoje, a ação dele poderia estar sendo cotada aí na faixa de R$60, mostrando que o banco poderia sim também estar muito barato. Inclusive, eu sigo comprando ele aqui na carteira do canal. Terceira maior posição, onde eu fiz aqui grandes aportes, as ações do BR Partners. O BR Partners, pessoal, é uma tese de crescimento na carteira. Na verdade, é uma tese de crescimento com bons pagamentos de proventos, tá? Ou seja, pessoal, além do crescimento que o BR Partners pode me proporcionar em dividendos, ele também pode se valorizar, porque hoje ele está muito barato. Se a gente pega a taxa de crescimento de lucros do BRB hoje, fica acima de 20% ao ano. Então, você já poderia tirar um termômetro de que a ação poderia me trazer mais de 28% ao ano na média, pagando 9% de yield, somado a uma taxa de 20% ao ano de crescimento. E hoje, mesmo com esse PL de 11 vezes projetado para este ano, mesmo que o lucro fique estagnado, geralmente small caps no mercado de alta são cotadas por 20 vezes, o que poderia trazer uma alta de mais de 90% para ela retomar para suas médias. E se você supor que daqui a 10 anos o lucro vai crescer uma taxa interessante, é uma empresa que poderia estar barata, proporcionar um retorno fenomenal. Se nós usarmos aqui, ó, o próprio PEG Ratio no Lint, tá? Você poderia verificar que ela está cotada por 0,50, metade do valor justo. Então, as ações hoje, para ser cotadas no mínimo no seu valor justo, a ação precisaria ali se apreciar pelo menos uns 78%, o que daria um BR Partners aí, ó, sendo cotado no mínimo, tá, a mais ou menos R$30. Ainda seria uma empresa pequena, porque se eu multiplicar pela quantidade de ações, temos aí um valor de mercado aproximado de 3,8 bilhões. Então perceba que por ser uma microcap, é uma empresa que tem muito potencial, tanto de valorização na cotação, como também de prática da empresa é pagar um dividendo interessante. Ela proporciona uma boa renda para o investidor. E é por isso que hoje o BR Partners representa aí a minha terceira maior posição. Tenho 13,14% da carteira nas ações dessa empresa de qualidade, que é um banco de investimento, não tem principal atividade de crédito. Quarta maior posição da carteira, as ações da Petrobras. E essa daqui foi um acerto em cheio, porque a Petrobras segue se valorizando mais de 50% nesses últimos tempos. Por quê? Por conta da alta do petróleo. Essas questões geopolíticas que têm acontecido no Oriente Médio com relação ao Irã e os Estados Unidos supervalorizaram o preço do barril, e a Petro, como se beneficia diretamente de um preço de barril mais elevado, consequentemente fez com que a ação disparasse. E a perspectiva da Petro é positiva, tanto para bons pagamentos de proventos como para valorização. A empresa pode pagar mais de 8% com muita tranquilidade, afora de que ela está barata, cotada por uma relação preço-lucro baixa. E quando você pega o indicador EV sobre EBITDA, também está muito barato, porque a média de Petro é ser cotada em 8 vezes. Se o EBITDA desse ano for de 260 bilhões e ela for cotada por 8, a ação precisaria se valorizar aí
mais ou menos, considerando o seu valor de mercado atual, se nós considerarmos um potencial de alta, 171% de valorização. Então hoje mais ou menos o preço justo da ação seria aí acima de R$60 para justificar essa boa geração de lucros e também aí esses bons pagamentos de proventos. Observando essa sinergia tanto de potencial de alta e consequentemente de bons pagamentos de proventos, a Petro hoje ela representa aí a minha quarta maior posição, 8,88% da carteira, 440 ações da empresa e já vem obtendo uma valorização de mais de 50%. Infelizmente, né, pessoal? Queria que a Petro ficasse ali nos R$30, que ainda estaria uma pechincha, eu poderia comprar mais ações aqui. Mas ainda acho que mesmo após essa alta, não é uma tese totalmente descartável. Quinta maior posição da carteira, as ações da BB Seguridade. A BB Seguridade hoje é muito famosa por pagar excelentes proventos. O setor de seguros ele cresce a uma taxa de qualidade aqui no país, acima de 10% ao ano. E por ser uma subsidiária do Banco do Brasil, as ações seguem caindo por conta do cenário de incerteza no agronegócio. Ela está perdendo com emissão de prêmios porque o seu controlador está sofrendo, né, com uma crise de inadimplência. Portanto, esse cenário, tanto para a BB Seguridade e para o Banco do Brasil, é totalmente reversível. Por consequência, essa ação poderia estar muito barata para quem está observando para recuperação, porque já tem pago um provento alto na faixa de 10 a 11% ao ano e hoje é uma ação barata. Mesmo supondo uma queda no resultado, você poderia supor aí, tá? Sendo bem conservadora. Hoje ela tem um valor de mercado na faixa de 68 bilhões. Se nós supormos que o resultado cairá este ano para 8,5 bi de lucro neste ano, a empresa poderia estar por 8 vezes lucro. O BB Seguridade também é cotada na sua média por 12, então você já teria um potencial de alta nas ações de mais de 40% para ela regredir para a sua média. Fora que no mercado mesmo de bull market, a BB Seguridade é cotada sim por múltiplos mais elevados, denotando de que a ação poderia se valorizar até mais do que 40% e ainda de brinde você poderia estar recebendo aí um provento bastante interessante dessa hiperempresa aqui, perene, de qualidade e que pode aí estar por um preço bastante descontado. É por isso que hoje a BB Seguridade representa a minha quinta maior posição. Eu tenho 6,97% da carteira nas ações da empresa, 476 aqui ações da companhia. E por fim, vamos para a última ação aqui da lista, as ações da Vale, que inclusive voltaram ao meu radar após aí a queda na cotação abaixo dos R$80. Eu acredito que a Vale, mesmo após essa alta, e por ser o maior player global no minério de ferro, principalmente aqui no país, né, no Brasil, é uma empresa que tem uma vantagem competitiva gigantesca e pode estar muito barata mesmo a R$70. Por quê? Porque hoje Vale gera de EBITDA pelo menos uns 75 bilhões no ano. Hoje o que incumbe num valor de firma aproximado de mais ou menos ali 414 bilhões. Então, se eu pegar essa relação e dividir pelo EBITDA, nós temos 5 vezes EV sobre EBITDA. A média de Vale é ser cotada em 8, muito próxima de pares globais, como ali a Rio Tinto, que acaba sendo cotada por um múltiplo mais elevado no que diz respeito à sua geração de caixa. Então, se o mercado hoje pagasse um múltiplo mais elevado nas ações da Vale, era para ela estar cotada no mínimo pelo um valor de mercado na faixa de 500 bilhões. Perceba que a empresa está muito longe disso. E hoje ela poderia estar valendo 300 bi, daria uma ação de R$118 por ação. Hoje a empresa aí, né, a 77, R$78, incumbe e uma valorização projetada de mais de 50%. Fora que o minério de ferro nem subiu, tá? A única coisa que fez a ação disparar foi o bom desempenho no cobre e no níquel. Mas o minério ainda continua estagnado e vale ressaltar que o minério representa mais de 80% da receita da Vale. Então, quando a gente tiver uma reversão no ciclo das commodities metálicas, não sabemos quando vai acontecer, mas pode acontecer a qualquer momento. Só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. A Vale poderia ser absurdamente beneficiada, tanto em bons proventos, como também uma eventual alta nas ações que pode acontecer. E é por isso que a Vale hoje representa a minha sexta maior posição, 2,45% da carteira, 74 ações de Vale. Eu pretendo continuar aumentando minha posição, pessoal. Se ela se manter nesses R$78 e se eu for verificando que a ação está crescendo o resultado, eu posso muito bem fazer novos aportes. Pelo menos deixar ali parecida com a BB Seguridade aqui na carteira do canal. Porque eu acho ser uma empresa barata e que tem um excelente potencial, tanto de alta como de bons proventos. E essa aqui é a carteira do canal, pessoal. Perceba que não tem muito segredo, ações de qualidade. A única small cap que tem aqui na carteira, uma tese um pouquinho mais pimenta, é a BR Partners. Mas nem é tão pimenta assim, né? Porque, pessoal, a verdade é, o BR Partners tem muita qualidade. É uma empresa que já se provou no tempo, existe desde 2009 e já vem se fortificando nesse mercado de investimento. Então perceba que é uma small cap bastante previsível. A carteira é formada por boas
boas empresas, boas pagadoras de proventos e que tem aí um bom potencial de crescimento olhando lá no longo prazo. Por isso que eu acabei realizando esses aportes significativos, mas isso aqui aconteceu, obviamente, né, ao longo de toda a minha jornada na bolsa. Não foi do nada que eu tirei esses 200 mil. Os 200 mil foram acumulados com muito suor aí, dedicação e, consequentemente, né, uma boa parte disso também foi pelo reinvestimento dos próprios dividendos da carteira. Se eu pegar como um todo aqui, a carteira recebeu mais de 30 mil em dividendos, só pra vocês terem ideia, tá? Então imagina o efeito composto que isso aqui gerou nesses anos investindo. Então perceba que vai chegar uma hora que só os dividendos da sua carteira já vão fazer boa parte aí do trabalho para vocês. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora e queria alguma coisa que me proporcionasse uma espécie de renda extra, para que eu não precisasse ficar aí me preocupando tanto com aporte, tá? Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, é por isso que eu estou aqui para vocês, uma vantagem inédita, o curso de dividendos sintéticos, uma aula ao vivo que vai acontecer integralmente no dia 8 de abril. Então não adianta, após essa data me pedir, o curso não existirá mais. Então já garanta agora a sua vaga, compre o ingresso, você pode parcelar em 12 vezes sem juros, vai ficar mais barato do que o preço de uma pizza, para você ter acesso a 2 horas de aula ao vivo no dia 8 e ainda um curso online totalmente vitalício e gravado para você assistir quando e onde quiser. Fora que você vai ter acompanhamento individual com o profissional da sua primeira operação real com opções, grupo VIP para tirar dúvidas, material exclusivo, introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e investimentos pessoal. De fato aqui é o combo completo para você sair fera no mercado de opções e ganhando bastante dinheiro, até mesmo para você poder potencializar o crescimento da sua carteira. Tá bom, Pablo, onde que estará? O link dessa belezura estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir aqui o curso de opções. Clique no link e você já será direcionado para esta página. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm essas ações em particular. Sigam aportando com bastante força, tá? Na medida do possível, essa carteira aqui vai crescendo a uma velocidade bem interessante. Pelas minhas previsões, se tudo ocorrer bem, daqui a alguns anos eu já poderia atingir sim a liberdade financeira. E por consequência, vocês também acompanhando o canal, acreditando aqui no nosso trabalho, com certeza vamos fazer aí muitos investidores que vão viver de renda passiva lá no futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!